Olá, tudo bem com você? Meu nome é Francisco Rocha, do canal Pedra Eleita. Quero tratar com você a respeito de um assunto que o apóstolo Paulo tratou na sua segunda carta aos Coríntios. Ele fala sobre o espinho na carne. Você sabe o que significa esse espinho na carne? Não? Então vem comigo que nós vamos agora descobrir o seu significado espiritualmente. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. É sobre onde nós vamos falar desse assunto. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. O apóstolo Paulo aqui ele está tratando a respeito de um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? Qual é o significado desse espinho na carne e que o apóstolo Paulo quis passar para nós, né? Nessa passagem bíblica? Ele está falando aqui, anteriormente, ele está falando de uma revelação que ele teve. A revelação daquilo que ele chama o que o olho não viu, do que o ouvido não ouviu. É uma revelação tanto do ministério de Jesus, quanto da vida eterna, quanto daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, da revelação do céu para a vida eterna daqueles que hão de ser salvos. E ele fala aqui que para que ele não se exaltasse por causa da grandeza, logo aqui nós vemos o motivo desse espinho na carne de Paulo, né? Primeiramente, o Senhor colocou esse espinho na carne porque Deus não queria que ele se exaltasse. Deus não queria que ele se ensoberbecesse por causa desta visão, né, que ele teve a respeito das coisas celestiais. Então nós vemos aqui que o Senhor colocou ali um mensageiro, como ele chama, um mensageiro de Satanás para atormentar ou para me esbofetear. Em outra tradução é o que ele fala. Nós vemos aqui que é um sofrimento na carne que ele tinha. A Bíblia não dá claras evidências sobre esse acontecimento, ou sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo. Mas muitos estudiosos falam que esse espinho na carne pode ser uma dificuldade que ele tinha na sua visão de conseguir enxergar as coisas direito, né? Alguém até cita a respeito quando ele escreve ali na carta aos Gálatas, que ele fala que vejam com grandes letras vos escrevi. E aí associa isso como se fosse pela a visão dele que estava limitada. E se for, né, a gente for colocar mesmo, fazer uma comparação aí, nós vamos ver na conversão do apóstolo Paulo, que quando ele foi convertido, quando ele estava no caminho de Damasco, ele foi derrubado do cavalo, porque surgiu ali uma grande luz, né? E quando aquela luz surgiu, ele caiu do cavalo cego. E aí ele foi até a casa de Ananias, né? E Ananias orou por ele e caiu dos olhos dele como uma escama. Pode ser que nesse episódio aí, que ele teve essa visão, pode ser que nesse episódio ele teve essa visão e também ficou aí nos seus olhos sequelas daquele acontecimento que aconteceu na sua conversão. Mas o certo é que Deus permitiu que isso continuasse na vida dele. Ele fala que orou por 3 vezes, 3 vezes aí no versículo 8, ele fala: orei por 3 vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele orou por 3 vezes, contado 3 vezes. Mas o que o Senhor disse para ele? A minha graça é suficiente, ou em outra tradução, a minha graça te basta. O que quer dizer? Se isso foi colocado para que o apóstolo Paulo não se exaltasse, era porque Deus estava querendo que o apóstolo Paulo fosse
inteiramente dependente dele, inteiramente dependente do Senhor. Por quê? Porque aquele que muito recebe, nós sabemos que o ser humano tem a tendência de, quando está numa certa posição elevada, ele tem a tendência de querer se ensoberbecer, de querer ser melhor do que o outro, de querer aparecer. Então Deus deixou isso na carne dele, Deus deixou esse problema, essa enfermidade ali, esse espinho na sua carne, para que ele não se ensoberbecesse. E o que acontece conosco hoje? Nós também temos o nosso espinho na carne. Muitas das vezes pode ser uma enfermidade, muitas das vezes pode ser um problema no seu trabalho, muitas das vezes pode ser um problema em casa, muitas das vezes pode ser um problema psicológico. Aí você pede a Deus todos os dias: Deus, tira isso de mim, Deus, me ajuda nisso, Deus, me ajuda naquilo, Deus, me ajuda a vencer isso, Deus, me ajuda a passar aquilo. Deus está ouvindo a sua oração. Ele não está ali com os ouvidos tapados para não ouvir. Ele está ouvindo, ele está vendo o seu clamor. Mas o que acontece? Pode ser que seja o espinho na carne, pode ser que esse seja o seu espinho. Por quê? Porque se Deus, assim como fez com o apóstolo Paulo, se Deus colocou esse espinho na sua vida, é para que você venha se aproximar mais dele. Porque se ele tirar esse espinho, se ele tirasse do apóstolo Paulo também, ele também ia se ensoberbecer por causa daquelas grandes revelações que ele teve. E hoje nós temos ele como o maior evangelista, como o maior pregador, né, dos gentios de todos os tempos. E aí, de repente, o que você tem, seja também para que venha te aproximar mais de Deus. Não seja para a sua derrota, e não é para que você venha se desesperar, mas é para que você todos os dias se lembre que quem cuida de você, que quem protege você, que quem fortalece você, que quem salva você é o Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o que esse espinho vem fazer em nossas vidas? Ele traz sim momentos de dor, momentos até de angústia. Mas quando isso está acontecendo, o que eu e você faz? Quando você está com dor, quando você está enfermo, o que você faz? Você não vai para uma festa? Não. Você vai para o médico, não é isso? Você procura o médico e fala: olha, eu estou assim, 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 estou com dor de cabeça, ou estou com dor de estômago, e por aí vai. Aí você procura o médico porque você está com dor, porque você está precisando desse médico para que ele venha te curar, não é isso? E é o que acontece com Deus. Deus permite que essas enfermidades venham para que a gente comece a se aproximar dele, comece a buscar a ele, comece a ir mais pertinho dele, aonde ele está, em oração, para que ele venha nos curar. Deus faz isso, sabe por quê? Porque ele te ama e ele quer ouvir a tua voz em todo o tempo. O Senhor quer ouvir a tua voz. Aquele que ama, ele quer ouvir a pessoa, não é verdade? Então, se Deus te ama, é por isso que ele faz isso, para que você se aproxime dele mais, e que ele que faz tudo por você, que o poder dele é que sobressai acima daquilo que você quer e precisa. Você está entendendo? Então Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Se esse espinho da carne te faz, muitas das vezes, ficar triste, angustiado ou desesperado, não se preocupe. É Deus usando ele para te aproximar mais dele. É Deus usando ele para que você converse mais com ele. Ele quer conversar com você. Ele te ama. Ele cuida de você sempre. Tá bom?